programa Na Ordem do Dia fala sobre um livro que promete criar grandes reflexões para todos os professores, revisitando o saber e o fazer docente. O livro reúne diversos especialistas em educação, fazendo análises diversas sobre os fazeres pedagógicos. Por isso, hoje conversamos com um dos autores e também um dos coordenadores da publicação, o doutor em Educação e conselheiro do CPP, professor João Alberto de Carvalho Menezes. Olá, professor, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui no CPP, entidade da qual eu participo há mais de 60 anos e sempre lutando pelo magistério. Professor, em termos gerais, resume para a gente o que o professor vai encontrar no livro Revisitando o Saber e o Fazer Docente. O livro tem duas partes. Uma parte primeira referente ao saber e começa com o saber do ponto de vista filosófico, político, e a segunda parte é o fazer, como está no título do livro, ou seja, como ocorre o problema dentro da escola, professores com alunos, com pais, a direção, a gestão democrática da escola, enfim, trata tem um leque e refere-se a essas atividades. Esse livro foi feito especialmente tendo em vista o programa de formação de professores, não só a formação inicial, como a formação continuada de professores, para atualizá-los na área da educação, da legislação, da pedagogia, enfim. E o capítulo que o senhor escreve é o Gestão Democrática, Participação de Todos no Funcionamento da Escola. Nós sempre falamos que tanto o pessoal do quadro escolar como pais e a comunidade devem participar ativamente dos assuntos escolares, né, do que diz respeito aos estudantes. Então a gente queria saber qual que é o papel do diretor da escola dentro desse contexto. Pois é, até o nome de diretor foi alterado nessas últimas leis, de diretrizes de bases, essas deliberações de conselhos, essas diretrizes curriculares. Então, hoje nós temos um papel maior de gestão. E a gestão é algo que se faz não só isoladamente, mas se faz principalmente num complexo de pessoas que estão trabalhando dentro da gestão. A democracia que orienta e que inspira esse termo, gestão democrática, ainda nos dado lá do tempo dos gregos, quando falava em demos, kratos, governo do povo. Então, é um conjunto amplo de pessoas que estão trabalhando dentro de um programa. Gestão democrática da escola é a participação de todos, que é o subtítulo do capítulo. Participação de todos na atividade educacional, escolar, de ensino-aprendizagem. E hoje não se pode pensar mais exclusivamente no papel de um autor, do diretor. Se bem que quando eu escrevi a minha tese de doutorado, eu coloquei como subtítulo o diretor, o grupo escolar, que naquela época, quando eu fiz doutorado, ainda tinha grupo escolar. O grupo escolar é o diretor, inspirado em frases já de outros autores paulistas para falar: a escola é o diretor. A escola ainda é o diretor, mas é o diretor dentro de uma concepção mais ampla, uma concepção que vai abranger os professores, os coordenadores, os pais de alunos, os próprios alunos. Então, é uma atividade que é abrangente e a gestão é uma gestão democrática nesse sentido. Ela vai abranger todo este complexo de elementos que estão atuando dentro da escola. E a participação da família dentro da escola, na teoria, ela é muito bem-vinda, mas na prática ela acaba encontrando dificuldades e às vezes até causa algum atrito entre professor e os pais, né? Então a gente gostaria de saber que mudanças isso vem gerando com o decorrer do tempo. Como você mesmo disse, é bem-vinda, mas nem sempre é bem-vinda. Existe até algumas atividades e algumas pessoas e alguns profissionais que têm assim alguma resistência, porque o problema pedagógico tem aspectos técnicos que nem todos dominam. E aí é possível até que haja algumas diferenças. Superar essas diferenças é importante. E hoje parece que
a impressão que eu tenho e toda a orientação que está sendo dada pelos órgãos educacionais é da participação de todos. Nesse sentido, todos devem ter um momento e uma participação efetiva dentro do processo educacional. Nesse trabalho e em outros trabalhos, eu trato do problema educacional, dizendo que educação não é um processo escolar exclusivo. Educação é um processo sociocultural. É sociocultural no sentido de que é a transmissão da bagagem cultural de uma geração para outra geração. Isto quando é feito de uma maneira informal, desde o dia que a mamãe fala para o filhinho, não põe o dedo na boca, não vai fazer uma explicação biológica de que existem micróbios, que micróbios causam doença e isso faz parte de uma aula de biologia. Mas desde problemas educacionais desse tipo até problemas mais formais. Ou seja, existe uma formalidade de série, de momento de desenvolvimento psicobiológico e social do indivíduo, e esses momentos têm um tratamento especial dentro do campo pedagógico. Existem problemas que são técnicos propriamente dito, que é a transmissão dessa cultura de um modo formal, sistemático. E aí a sociedade, num determinado momento, criou essa agência social escola, que tem o nome de escola. E na escola é que se faz o processo de transmissão da bagagem cultural dessa maneira sistemática, formal, contínua, dentro de faixas etárias, esperando o domínio de conteúdos proporcionais. Isto é de uma maneira bastante simplificada para mostrar como este caso da educação envolve e pode ter possibilidade de ter atividade de todos os pais, e não só dos pais, de todos os grupos sociais da comunidade, de todas aquelas instituições. Eu conto aí nesse capítulo a respeito, eu fui diretor de escola, fui professor primário, fui diretor de escola, fui inspetor escolar e tinha nessa época os conselhos de escola, já assuntos de mais de 50 anos, que as escolas tinham as associações de pais e mestres e que atuavam dentro da escola e que pais já haviam sendo trazidos para a participação da escola. Então, há assim uma possibilidade de a leitura oferecer essas condições, essas oportunidades de entendimento dessas situações. Inclusive, no livro, o senhor comenta que a função do professor dentro da escola vai muito além do ensinar. Mas até onde vai esse limite? Olha, do ponto de vista de educador, ele é o limite da transmissão de todos os conhecimentos, de todos os comportamentos e de todas as opiniões que ocorrem na sociedade, e a participação. Então, na verdade, não tem limite, o que, de certo modo, aumenta muito a responsabilidade do professor e também a natureza da sua atividade. Quer dizer, não é apenas o ensinar e aprender, que, aliás, ensinar e aprender é uma rua de duas mãos, como outros pedagogos já disseram, é como vender e comprar. Ninguém pode dizer que vendeu se ninguém comprou. E assim também é o problema que se coloca na área da educação. Ninguém pode dizer que está ensinando se ninguém está aprendendo ou poucos estão aprendendo. E o livro Revisitando o Saber e o Fazer Docente já está com a edição esgotada em todas as livrarias. Mas a gente tem uma novidade, que em breve esta edição vai estar na versão e-book. Não é isso, professor? É verdade. Nós já fizemos o contrato com a nova editora, que adquiriu essa editora, a Cengage Learning, e essa Cengage Learning vai editar o livro agora em forma de e-book, que poderá ser comprado, vai ser possível, dentro de alguns meses, ele ser adquirido não só no seu todo, como também em parte, por capítulo, daquele capítulo que mais interessar. É isso aí, professor, muito obrigada pela sua participação. Eu é que fico aí honrado com o convite do Centro Professorado Paulista, de todo o grupo que está trabalhando na televisão, e eu acredito que o Centro do Professorado completa o seu trabalho fazendo esse tipo de atividades. Obrigada. Meus parabéns e muito obrigado. E o Na Ordem do Dia fica por aqui. Até o próximo programa.
Música